Vamos bater um papo hoje sobre o processo de como se adquire cultura, porque isso é uma tarefa que tem a sua construção um tanto árdua, né? Então, quando a gente começa a se interessar pelas primeiras coisas, seja filosofia, seja literatura, seja algum tipo de arte que a gente goste, seja pintura, qualquer coisa desse tipo, vamos nos confrontar com uma série de elementos, né? Algo que eu já conversei aqui com vocês algumas vezes, né? Que a base de todas as artes acaba sendo a literatura, não pela técnica, né, da escrita, mas sim porque a literatura traz os temas, tá? E se por um lado as técnicas têm alguma coisa de muito material, assim, eu preciso aprender a trabalhar com a luz, né, no caso da pintura, né, com a forma como essa luz altera as cores, qual o pigmento correto para se utilizar em cada local, né? No caso, às vezes, de você ter de realizar a fabricação das suas tintas, enfim. Há um processo todo muito material, né? Na arte em si, a arte tem muito esse trabalho com a matéria e que é muito proveitoso porque desperta em nós um desenvolvimento dos sentidos, né? Por outro lado, o que preenche as obras espiritualmente são sempre os temas. E onde é que estão os temas de uma obra de arte? Os temas estão sempre na vida humana, tá? Quando a gente fala do mito que está relacionado lá com as musas e a arte vem disso, né? Desse contato com as musas, mitologicamente. A gente fala também de algumas musas que contam a história, né? A musa da história. E de uma certa forma todas as artes estão contando uma história, né? Estão relacionadas com uma história. E justamente essa história vai nos colocar em contato com um desenvolvimento humano, né? E de certa forma antropológico também, né? Então, porque humano no sentido virtuoso, né, no sentido da sua alma, e antropológico no aspecto cultural, no aspecto é, social, tá? Mas eu estou fazendo esse preâmbulo todo para dizer o seguinte: a obra de arte, a partir da sua técnica, ela funciona como um recipiente, né? Ela tem a mesma função de um recipiente que contém alguma coisa. Então, eu vou desenvolver todo um trabalho, né, para que eu possa fazer um recipiente adequado para se conter alguma coisa, né? E esse conteúdo é justamente a história humana, né? Então, quando a gente vai pegar uma peça de Shakespeare, uma peça de Aeschylus, uma peça de Sófocles, uma peça de qualquer um desses grandes mestres que souberam ler bem a alma humana, a gente vai observar ali muitas coisas que são reprováveis, né? Porém, são reprováveis talvez quando a gente observa isso numa escala mais ampla, né? E não quando, por exemplo, a gente observa isso numa escala mais, uma escala menor, vamos dizer assim, uma escala micro, né? Então, há, vamos dizer assim, grandes defeitos, né, extrapolados ao máximo, para que a gente possa observar como como nossos comportamentos podem nos levar, né, a certas tragédias, né, a certas coisas que nós não deveríamos saber. Só para dar um pequeno exemplo, né, uma peça que eu li não tem tanto tempo, quer dizer, já vai fazer acho que já um ano já que eu li, mas que eu me lembro agora, é justamente a peça do Édipo Rei, né, onde se coloca uma grande ênfase, né, no desejo do Ésquilo, né, de saber, Ésquilo não, desculpe, no desejo de Édipo de saber a verdade, né, e né, ele tem isso como algo estritamente necessário, ele quer saber, ele precisa saber, até que esse querer saber dele leva justamente a conhecer o seu destino trágico, né, fazendo com que o seu destino trágico se cumpra.
né? Existe uma série de camadas nisso, né? Não vou analisar isso agora, mas eu quero dizer o seguinte: de certa forma, esse querer saber, muitas vezes é em nós uma curiosidade que é muito pueril, né? E isso extrapolado, né, em última essência, vai nos causar uma série de problemas, né? Então, assim, tudo isso para chegar num ponto que eu vou chegar agora, que é o seguinte: a cultura vai nos fazer ter certos problemas. Não que porque nós vamos adquirir problemas ao buscar a cultura. Talvez sim, em algumas medidas sim. Mas vamos começar a nos deparar com uma dimensão da nossa alma ao qual nós não estamos acostumados. Uma dimensão que não conhecemos. Uma dimensão em que os defeitos, os vícios aparecem cada vez mais. E isso não é nem um pouco confortável. Então, assim, né, às vezes eu fiz aquele vídeo lá do "não seja um arrombado intelectual", né? Tá lá, né? E teve alguma repercussão, né? Achei engraçado. Mas foi um título provocativo justamente porque o, o processo do orgulho, ele parece que atinge a todos os seres humanos, né? Ainda não encontrei esse que não tiver, que fosse desprovido disso, né? Talvez o processo de adquirir, né, uma humildade, ele faça parte de todos os homens, né? Faça parte da história de todos os seres humanos de forma ampla, assim. Eu vou falar um pouco sobre a humildade num outro vídeo, acho que é um tema importante para a gente trabalhar, porque quem trabalha com isso, né, com esse trabalho intelectual, tem que aprender a desenvolver essa humildade, do contrário, vai se tornar um arrogante, né, muito facilmente. Não vai, é, não vai conseguir guardar a sua tranquilidade, né, no sentido de que sabe que esses conhecimentos que adquirimos, que desenvolvemos, eles de alguma forma não são nossos, mas sim fazem parte de um plano da natureza muito especial. E claro, a gente está falando, né, do plano mental, do plano intelectual, do plano em que as ideias nascem, que é o plano em que Deus moldou e deixou as ideias, tá? Então, assim como nosso próprio corpo não é nosso, né, porque ele foi emprestado pela natureza, né, assim diziam os estoicos, principalmente Sêneca, né, e nós vamos ter de devolvê-lo quando a hora chegar. Assim também esses conhecimentos, assim também a sabedoria não é nossa de fato. Né? Assim também como o dinheiro que nós adquirimos, o carro, os bens, a posse, tudo aquilo que a fortuna nos dá, ela também nos toma. Tá? Então, essa visão, né, de que não possuímos nada, tá? Não é simplesmente uma frase bonita, né, para se colocar no Facebook, né? Hoje nem tem mais Facebook, né? Tem, mas ninguém usa, né? Enfim, para se colocar no Instagram, né, ou para falar no vídeo do YouTube, mas sim, é uma realidade ontológica, né, no sentido, não é bem ontológico, mas enfim, é uma realidade crucial da vida, né? Fundamental, né? Como a gente fala por aí, nascemos nu e sem dente, né? E de alguma forma a gente vai morrer exatamente assim. Então, conforme vamos investigando a nossa própria alma, vamos perscutando e percebendo alguns vícios. Vícios muitas vezes que nós temos vergonha de falar sobre isso. E ok, tudo bem, né? Para sair por aí falando, né? Gritando aos quatro ventos, sou, sei lá, um tarado, né? Sou um mentiroso, sou, né, um iracundo, um ganancioso, um avarento, não é para sair por aí, né, expondo as suas mazelas, obviamente, né? Tem aquele exemplo, né, do Júlio César, depois que foi saqueado, né, pelos seus companheiros de Senado, ele se conta que ele vai e cobre as suas feridas com a sua capa, né, com a sua veste, justamente porque é uma questão de não ficar expondo, né, suas feridas, é uma questão de cortesia, é uma questão, de certa forma, de convivência, assim, né, ao qual os romanos tinham muito em conta, né. De certa forma, você pode dizer que tem um pouco de orgulho nisso, talvez, mas eu diria que é um orgulho um tanto quanto saudável. Então, a gente vai lendo essas obras, vai lendo esses livros, vai percebendo, nossa, eu tenho esse mesmo vício aqui, né, que, sei lá, o
o Ivan Illich, né, que que eu lembro, ele era muito aquele funcionário público, né, padrão, assim, muito quadrado, né, e eu tenho um vício mais passional, né, de não querer, não conseguir controlar o meu ciúme, né, ou tenho um vício do tipo de Hamlet, que vai em busca, né, da trama em relação ao seu pai, acaba, né, com isso realizando toda uma tragédia, enfim. A toda a saga desses personagens, que nada disso é desprezível, mas tudo isso é gerado, é causado, ele começa a partir de um certo vício que tem em algum momento ali. Esses personagens, eles não são nenhum deles heróis perfeitos, justamente para que a gente possa pegar nas camadas esses elementos os quais a gente pode aprender e interiorizar em nós. Então, qual é o meu vício, né? É bom se perguntar, né? Mas nisso de se perguntar qual é o meu vício, é importante e mister, né, que se pergunte sobre a sua virtude, porque justamente os opostos se atraem, né? Então, sei lá, se a pessoa muitas vezes é muito irada, né, não consegue se controlar em sua ira, talvez dentro dela exista um poço de amor muito grande, né, de sentimento que transborda pelas coisas. E aí precisa fazer um trabalho de purificação, né? E assim como a gente dizia em outros vídeos, a filosofia é justamente esse caminho de purificação, né? As virtudes são purificação, né? Mas enfim, se você quiser que eu fale mais sobre isso, sobre esse tema específico, sobre algo que não ficou tão claro nesse vídeo, deixa um comentário aí aqui que eu me vou dar um vou me empenhar de fazer, tá? Qualquer coisa também deixa um like, por favor, se inscreva no canal. E acho que vamos ficando por aqui, né? A mensagem de hoje é o seguinte: não tenha medo de se aprofundar dentro da sua própria alma, porque é aí onde se escondem os tesouros mais valiosos da vida, tá bem? Eu poderia começar com essa frase, mas ela só me ocorreu agora. Então valeu, tchau, tchau.